Olá, pessoal. Bom dia para você que está, agora, ou boa tarde, boa noite para todos. Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse novo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre pessoas que jazem na sombra da morte, pessoas que estão vivendo hoje, nesse momento, praticamente mortos. Então, eu gostaria de pedir você para enviar essa mensagem, esse vídeo para todas aquelas pessoas que você conhece, que estão vivendo um momento de morte, de luto, de sofrimento, de depressão, que estão pensando em se matar, tirar a própria vida, que estão no fundo do poço, que estão mal mesmo. O Espírito Santo colocou no meu coração esse desejo de falar com essas pessoas que estão vivendo nessa situação de morte. Porque o Senhor Jesus, Ele é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então, se você crê no Senhor Jesus, hoje, Ele pode trazer você à vida. Ele pode ressuscitar você, tirar você do sepulcro, tirar você da morte. Então, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e enviasse esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para ajudar outras pessoas. Se esse vídeo ajudar pelo menos uma pessoa, já cumpriu o seu papel. Então vamos meditar na palavra de Deus? Vamos lá em Mateus, capítulo 4, no versículo 16. Quando Jesus começou a pregar, tá falando sobre Jesus começando a pregar, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E Jesus começou a fazer muitos milagres. Então, ou seja, aqueles que viviam na terra da sombra da morte. Existem pessoas, gente, todos nós passamos pela sombra da morte, né? Tá escrito lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A sombra da morte significa que a morte está perto. A gente passa por momentos de morte, de luto, de dor na nossa vida, mas não é normal que você viva na sombra da morte. Aqui tá falando de pessoas que viviam na sombra da morte, que elas viviam debaixo dessa sombra, como se elas estivessem mortos-vivos. E Jesus veio para trazer você das trevas para a luz, da morte para a vida. A pior coisa é você estar morto em vida. Eu sei que tem pessoas vendo aí agora que estão vivos por um milagre, porque não tem forças para levantar, não tem forças para reagir, não tem forças para trabalhar, não tem forças para fazer nada, só quer ficar deitado, só quer morrer. Eu sei que tem pessoas que desistiram de viver porque perderam alguém amado, porque estão com uma doença, ou por algum motivo que nem elas sabem por quê. Eu sei que tem pessoas assim agora, e a luz de Deus vai brilhar no seu caminho hoje, se você crer. A vida de Deus vai entrar dentro de você. Eu vou colocar depois um número de WhatsApp nas descrições dos nossos vídeos, para que você possa enviar o seu testemunho, que eu vou orar por você no final de todos os vídeos. E se Deus fizer, quando Deus fizer um milagre na sua vida, que você possa enviar o seu testemunho para mim, para eu saber, para a gente saber o que aconteceu. E também enviar os seus pedidos de oração, que vocês quiserem que eu ore por vocês. A minha oração não é melhor do que a sua, mas eu posso te ajudar em oração, né? Eu levanto de madrugada às vezes para orar e vou orar por você, se você permitir. Então, se você quiser enviar o seu nome, seu pedido de oração, o seu testemunho, e eu vou deixar um número de WhatsApp, você pode mandar uma mensagem na descrição, tá bom? Então, a luz do mundo, Jesus veio para trazer a luz, para ser luz naqueles que estão nas trevas. O que são as trevas, gente? As trevas é o pecado, e as trevas também é a morte.
É o diabo. Então, o diabo tem aprisionado muitas pessoas debaixo de um cativeiro de morte, e essas pessoas muitas vezes perderam a disposição de viver, a alegria de viver. E às vezes a pessoa está tomando remédios, a pessoa está fazendo de tudo que ela pode fazer para tentar sair desse sentimento de morte, mas muitas vezes o problema da pessoa é espiritual, né? E coisas espirituais a gente resolve espiritualmente, orando, buscando o Senhor. Essas trevas, elas são dissipadas por Jesus. Então nós temos que pedir a Ele para dissipar essas trevas. Aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Dia e noite ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Então presta atenção nisso. Esse homem estava endemoniado, com uma legião de demônios, e ele, primeira coisa que ele fazia, ele vivia em sepulcro, gente. A pessoa, quando ela está nas trevas, ela gosta, ela sente prazer de estar em lugares sombrios. Ela tem prazer de estar em cemitério. Tem gente que gosta de ir para cemitério, gente. Isso é porque tem trevas dentro dela. Pessoas que estão com as trevas dentro de si, elas gostam de lugares sombrios, lugares melancólicos. Elas gostam de ficar dentro de um quarto escuro sozinhas. Não gostam de amizades, não gostam de se relacionar, não gostam de sair de casa, não gostam de conversar com outras pessoas. Ninguém conseguia prender em correntes. Uma pessoa que está dominada pelas trevas, ela não tem domínio próprio e ninguém consegue dominar essa pessoa. Ela é totalmente... é uma pessoa descontrolada e é uma pessoa que ninguém consegue convencer ela de que ela está errada. Ela se autodestrói nas drogas, no uso de drogas, no uso de bebidas excessivo, sexo ilícito, todo quanto é tipo de coisa. Essa pessoa nada controla, nada para ela. Ela mesma não gosta de ser assim. Ela não gosta de fazer as coisas que ela faz, mas ela não consegue deixar de fazer. Existe uma força dentro dela muito maior do que ela, que ela não consegue controlar esse desejo de fazer coisas que não são moralmente corretas e não são boas para ela mesma, mas ela não consegue não fazer. E aqui está dizendo assim, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras. Gente, quantas pessoas hoje, existe um surto de pessoas que estão se automutilando, de adolescentes, de pessoas de várias idades que cortam seu próprio corpo, que só anda de blusa assim porque tá todo cortado, porque se automutila. Você acha que isso é o quê? Isso são trevas que estão no seu interior e Jesus pode te libertar hoje. Pessoas que se autodestroem, gente, elas estão sendo usadas por um espírito maligno. Você se autodestrói de várias maneiras, não só se cortando, mas você se autodestrói com o uso excessivo de bebida, você que não cuida da sua saúde, você come demais, você fere outras pessoas, você nunca se dá bem com ninguém. Então, pessoas que se autodestroem, que não cuidam de si, que não cuidam do seu corpo, que não cuidam da sua vida, é porque tem trevas no interior dela. Esse homem, ele se autodestruía. Você é uma pessoa que se autodestrói? Você mesma estraga a sua própria vida? Você não consegue sair disso? Então, provavelmente tem uma treva no seu interior. E ele andava gritando, ele é uma pessoa descontrolada, que não tem controle das suas emoções, do seu jeito. Todos nós podemos ter emoções fortes na vida, uma vez ou outra, brigar, discutir por algum motivo, isso é natural. Mas não é natural ele viver assim, todo dia, toda hora, aquela pessoa que é nervosa demais, que é irritada demais o tempo todo,
briga com todo mundo, xinga todo mundo. Isso significa que provavelmente tenha trevas no seu interior. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Olha que interessante. Jesus foi lá só para libertar esse homem. Jesus largou a multidão toda, atravessou o mar, atravessou a tempestade para libertar um homem. Pra você ver como que Jesus cumpre o papel de pastor, porque o pastor, ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma que se perdeu. Ele foi atrás de um homem que ninguém queria chegar perto, ele foi atrás dele. E Jesus repreendeu aquele espírito imundo. Ele falou: saia deste homem, espírito imundo. Mas o demônio não saiu imediatamente. Jesus falou, mas o demônio replicou. E Jesus falou: eu rogo, o demônio falou assim: que queres comigo? Rogo-te que não me atormentes. Jesus já tinha mandado ele sair, mas ele começou a argumentar com Jesus. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada era de cerca de 2.000 porcos. Atirou-se ao precipício abaixo em direção ao mar e se afogaram. Então, o espírito ficou discutindo com Jesus. Jesus já tinha mandado ele embora, mas ele continuava discutindo com Jesus. Jesus perguntou: qual que é o seu nome? Legião. Era uma legião de mais de 2.000 demônios. Numa pessoa só. Então, imagina a situação dessa pessoa. E Jesus expulsou aquele demônio e ordenou que eles fossem para os porcos. E eles gostam de lugar imundo, né? Eles gostam de coisa suja. Eles foram mandados para os porcos. Eles queriam matar. Eles tinham o objetivo do diabo é matar. Então, se ele não matou aquele homem, eles queriam matar os porcos. Então, eles foram e foram mandados embora. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: o mesmo Jesus que expulsou uma legião de demônios daquele homem e mudou a vida daquele homem, olha o que aconteceu com aquele homem depois que Jesus fez isso. Quando se aproximaram de Jesus, as pessoas que cuidavam dos porcos, foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Então, quando que uma pessoa, você sabe que uma pessoa está liberta? Quando ela tem domínio do seu próprio corpo, das suas próprias ações, quando ela está vestida adequadamente, porque ele andava nu. Então, você vê uma pessoa que fica andando nu, que não tem respeito pelo seu próprio corpo, provavelmente tem alguma treva ali dentro dela. E ele estava em perfeito juízo. Então, como que eu sei que uma pessoa está endemoniada? Ela precisa estar manifestada para ela saber que ela está endemoniada? Não. Você pode olhar para uma pessoa e ver que ela não está em perfeito juízo. Ou ela tem algum problema mental, ou ela está endemoniada. Porque existem os problemas mentais também, doenças mentais, né? Então, a gente sabe que existe também. Mas nesse caso aqui, ele não era um doente mental, ele era um endemoniado. Então, a pessoa que está em perfeito juízo, que ela está liberta, ela está sentada, ou seja, ela está, ela tem domínio próprio, ela tem paz, ela tem calma, ela sabe se assentar, ela sabe conversar. Ela sabe se controlar, ela se veste adequadamente, ela se comporta adequadamente nos ambientes onde ela está, ela tem perfeito juízo, ou seja, ela sabe julgar as situações e corresponder com coerência às situações em que ela está vivendo. Uma pessoa endemoniada, ela não tem controle total das suas emoções, das suas ações. Ela se perde toda hora, ela perde o seu controle, ela perde o seu domínio. Então ele estava em perfeito juízo e aqueles homens assustaram, porque nunca tinham visto aquele homem daquela forma. Então, se você é uma pessoa
que não tem domínio próprio, não tô falando que você de vez em quando tem algum problema, não. Porque de vez em quando ficar nervoso, de vez em quando, isso é natural. O que não é natural é você viver assim. Você não tem controle de si, você tem vontade de morrer, você se automutila, você se autodestrói, você não tem juízo, quando você vê, você já fez um monte de loucura e de repente você fica arrependido, querendo morrer. Então, provavelmente pode haver uma treva na sua vida e Jesus quer te libertar. Você não cuida de você mesmo. As pessoas têm medo de você, não gostam de chegar perto de você porque você é uma pessoa violenta, agressiva, mal-humorada, ignorante. Provavelmente tem uma treva dentro de você. E Jesus não teve que fazer muita coisa para libertar esse homem, não. Ele só mandou o demônio embora e ele foi. Então existe um poder, uma autoridade no nome de Jesus que ele tem e que ele deu para nós. E você pode resistir a esse demônio que está na sua vida pela fé em nome de Jesus. Então, o nome de Jesus, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Então, o diabo ele tem que se sujeitar ao nome de Jesus. Você não pode aceitar viver nesse sepulcro que você está vivendo agora, nesse desejo de morrer, nessa tristeza profunda, nesse cativeiro que você está vivendo. Jesus já morreu na cruz para te libertar. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, hoje, a Bíblia diz que Jesus veio, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Jesus veio para libertar você do cativeiro das trevas. Então, nós vamos orar agora e que o poder do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Jesus expulsava demônios pelo dedo de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, quem vai te libertar é o Espírito de Deus. Ele vai aí onde você estiver, no sepulcro que você estiver, no hospital, sei lá onde que você está agora. Você está pensando em se matar, tirar sua própria vida, em matar alguém. Você está querendo se cortar mais. Você está aí querendo usar droga de novo. O Espírito do Senhor, Deus, vai visitar você onde você está agora e vai libertar você dessa treva que está no seu interior, vai arrancar esse sofrimento, essa angústia da sua alma, vai tirar de você esse desejo de morte. Só se Jesus estiver morto que isso não vai acontecer e se você não crê, porque ele está vivo, ele continua o mesmo, ele continua fazendo as mesmas obras. Então não é a minha oração, é o poder dele. É quando você aí que estiver desse lado aí, você aceitar e crer e confessar com a sua boca, Jesus vai libertar você desse cativeiro que você está hoje. Eu vou orar por você, feche seus olhos, mas creia. Ainda que você não veja nenhum resultado imediato, continue crendo, porque a Bíblia fala que aquele que pede, todo aquele que pede recebe. Todo aquele que busca encontra, tudo que em oração pedirdes, crendo que já recebestes, vocês vão ter. Então não é só orar, você tem que orar e crer que você recebeu. Tem coisas que acontecem imediatas, tem coisas que vão demorar um pouquinho para você ver, mas daqui a pouco você vai ver essa névoa passando. Você vê que Jesus expulsou o demônio e ele não saiu imediatamente. Ele demorou um pouco para sair. Então, às vezes, você não viu nenhuma melhora imediata, você já duvida. Não, continue crendo. Jesus falou, sai, espírito imundo, sai desse homem. Mas ele continua argumentando. Às vezes, ele vai permanecer um tempo para você duvidar. Mas continua crendo, mantenha firme a confissão. Jesus já me libertou. Jesus já me curou. Jesus já me libertou. Mantenha firme essa confissão. Porque a gente não vive pelo aquilo que a gente vê, a gente vive pelo aquilo que a gente crê. E nós somos curados e libertos pela fé. E fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não vê. Se você espera ver para crer, isso não é fé. Fé é você crer naquilo que você não sente, naquilo que você não vê. Você orou, você não sentiu nada, mas você crê. E porque você crê, você sabe que já aconteceu. E você vai ver. Então, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Você que tem uma doença, põe a mão onde está essa doença. Pensa aí no seu filho que está endemoniado, no seu filho que está perturbado, em você, no seu marido, sei lá quem. Pensa nisso e o Espírito Santo, o Senhor Jesus, vai ir aí onde você está, vai visitar onde está o seu parente, o seu filho e vai libertar ele agora. Em nome de Jesus.
Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço, meu Pai, em favor de todas essas pessoas que estão vendo esse vídeo. Meu Deus, que o Espírito do Senhor, o Espírito da vida, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que entre agora, meu Pai, nesse sepulcro que essa pessoa tá, esse sepulcro que essa pessoa se encontra agora, meu Pai, esse vício, esse desejo de suicídio, esse desejo de morte, essa depressão, meu Pai, essa doença que essa pessoa não consegue sair, meu Pai, essa angústia que ela não consegue se libertar por nada. Que o Espírito do Senhor, Deus, entre agora nessa mente, nesse coração e que as trevas sejam dissipadas em nome de Jesus Cristo. Eu dou ordem a todos os espíritos imundos, sejam amarrados agora e saiam dessa pessoa agora. Solte a mente, o coração dessa pessoa, o espírito de morte, saia dessa casa, saia dessa família, saia dessa vida, em nome de Jesus Cristo. Saia agora todo espírito de automutilação, todo espírito de suicídio, vai embora em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. E se o Filho nos libertou verdadeiramente, sereis livres. Seja livre agora, seja livre desse desejo de morte, seja livre desse mal que estava na sua vida. Que o Espírito Santo agora confirme em você a libertação total e completa da sua vida, em nome de Jesus. Seja livre e volte ao juízo perfeito, em nome de Jesus. Meu Pai, amém. Que o Senhor guarde essa pessoa nos seus caminhos, revele Jesus para ela, mostre para ela o quanto que Jesus a amou naquela cruz, o quanto que o Senhor a ama e quanto que o Senhor tem um futuro lindo para ela. Revela para ela o teu filho, meu Deus, em nome de Jesus. Receba a sua bênção, a sua libertação. Procure uma igreja evangélica para você ser discipulado, ser cuidado. Não fique sozinho dentro do quarto. Sai desse quarto agora em nome de Jesus. Sai, levanta dessa cama, toma um banho. Vai procurar uma igreja para te ajudar, pessoas ali que vão te ajudar. Levanta agora. Troca de roupa, toma um banho, lava esse rosto, para de chorar. Jesus já te visitou, o Senhor Jesus é com você. Creia nisso, que Ele te ama, que Ele sempre esteve do seu lado, embora você disse várias vezes assim, Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não faz nada? Ele está fazendo, Ele está enviando essa mensagem para você agora, para dizer que Ele ama você, e que Ele tem visto o seu sofrimento e que Ele vai te libertar, Ele vai te ajudar. Você tem que dar o primeiro passo de se levantar e ir até Ele. Ele disse, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus vai te aliviar, mas levanta e vai até Ele. Ajoelha aí se você quiser, entregue a sua vida para Jesus, confessa Jesus como seu Senhor, peça a Ele para entrar na sua casa, na sua vida, te dar alegria, te dar força, te dar ânimo. Ele vai te dar. Mas você precisa se levantar e crer que Ele já te deu forças. Amém? Você precisa crer. Porque o Senhor Jesus ama você. A luz está entrando dentro de você agora, na sua casa, nos seus caminhos. Eu quero que você conte para mim o seu testemunho. Eu vou deixar depois um WhatsApp. Eu quero que você me manda o testemunho. E manda essa mensagem para quem estiver morrendo agora. Você vê que uma pessoa que está quase morrendo, quase se matando, tá no fundo do poço, envia essa mensagem, esse vídeo para ela, que eu creio que o Espírito Santo vai operar. Que Deus possa te abençoar. Até o próximo vídeo. Tenha forças, receba a força de Deus para parar de fazer essas coisas que você estava fazendo. Nunca mais você vai se automutilar. Nunca mais você vai fazer isso. Em nome de Jesus. Nunca mais você vai tentar suicidar. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida. Esse espírito de morte já saiu de você. Você está livre. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe a sua casa, abençoe o seu dia e tudo que você fizer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Amo vocês, viu? Fica firme com o Senhor. Leia a Bíblia todos os dias. Faça um jejum. Ore de madrugada se você conseguir levantar. Ore. Entregue-se ao Senhor. Busque o Senhor de todo o teu coração. Amém? Te amo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. O Espírito do Senhor me ungiu para
para proclamar entre as nações as boas novas da sua graça, o ano da bondade do nosso Deus. Me enviou para curar os quebrantados, tirar os cativos da prisão, por nos que estão de luto, vestes de alegria e gratidão. Trocarei o seu choro por hinos de louvor, ao invés da vergonha serão coroados de honra, serão chamados filhos amados do Senhor. Trocarei o seu choro por hinos de louvor, ao invés da vergonha serão coroados de honra, serão chamados filhos amados do Senhor. O Espírito do Senhor me ungiu para proclamar entre as nações as boas novas da sua graça, o ano da bondade do nosso Deus. Me enviou para curar os quebrantados, tirar os cativos da prisão, por nos que estão de luto, vestes de alegria e gratidão.